eu vou falar uma frase meio dura agora, mas a grande verdade é que o mercado digital... Qualquer negócio que está no mínimo equilibrado em empate, quando coloca a tecnologia, aumenta o lucro. Seja bem-vindo ao Cellcast. Hoje vamos conversar com o Vinícius Neves e ele vai falar muito sobre como ele está organizando times híbridos usando pessoas para fazer vendas e IAs no mesmo fluxo. Seja bem-vindo, meu querido. Show de Paulo, obrigado por me receber aqui, né, no podcast, que é um sucesso absoluto. A ideia é que contribui com o pessoal a parte de marketing, a parte de vendas, unindo, né, a tecnologia, a automação, a IA, junto com os humanos ali no processo comercial, né? Então, espero que seja um papo produtivo para todo mundo aí. Com certeza. A gente tenta trazer mais ou menos o que acontece nos nossos bastidores para poder compartilhar e inspirar, né, o empresário que quer montar. Eu até peço a liberdade aqui, a permissão sua, né? Porque caso saia alguma coisa aqui que não fica no figurino, tu me avisa, tá? Porque eu tô para falar o que é o bastidor mesmo, tá? O que pode, o que não pode, eu vou falar depois. Tem editor, que é coisa ele corta também, tá? Mas vamos liberar um pouco aí pro pessoal. Muito bom. Neves, há quanto tempo faz que tu já está trabalhando com projetos, com funis? Show. Cara, minha vida profissional, eu venho do mundo corporativo, né? Essa é uma parte que poucas pessoas sabem. Eu fui 2 anos CLT, então parte de gestão de inovação em projetos no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, né? E depois disso, 2019, pelo final ali, eu vi que não era o que fazia meu coração vibrar mesmo, não era o que fazia sentido para mim, e eu comecei a olhar para fora para empreender, né? Fiz na época uma formação em coaching com um grande parceiro meu, que até hoje é parceiro de fato na agência. Nesse movimento eu comecei a ver que o coaching era legal, que o desenvolvimento humano era legal, mas não era muito a minha linha de trabalho e muito menos o que eu gostei de fazer para minha vida. Nisso eu comecei a ver o meio de campo, né? O que fazia colocar alunos numa sala, o que fazia chegar leads e clientes para uma empresa. E eu comecei a descobrir marketing, vendas. Na época o nosso amigo Érico Rocha aí bombando com 6 em 7, forma de lançamento que todo mundo ouviu falar, e quem trabalha no marketing hoje certamente, se não fez o curso, viu alguém falar, né? Então eu na época a gente se juntou lá em 6 amigos, porque a gente estava começando a vida profissional, não tinha dinheiro para investir. A gente se juntou, rachou o curso ali, fizemos o Fórmula. Isso foi final de 19, início de 2020, né? E naquele momento a gente foi para a pandemia, né? O que pro digital foi muito bom, né? E aqui eu sempre peço para o pessoal a analisar o contexto. Não estou falando que a pandemia foi boa, mas sim que o mercado digital se desenvolveu muito por conta da pandemia. Então, nesse momento, a gente começou a olhar tecnologia, marketing, vendas. Eu comecei a me encontrar nesse caminho. Tive ali a sorte, talvez se a gente for colocar nesse termo, de fazer boas parcerias, ter pessoas boas ao lado que conseguiram me preparar profissionalmente também. E aí comecei a atuar nos bastidores de infoprodutores, né? Então eventos de 50, 100, 5 mil pessoas, né? A gente fez uma construção muito bonita aí nos últimos anos, e nesses bastidores era obrigatório tu ter pessoas trabalhando, né? Até o momento que a gente viu que tinha tecnologia, né? Então a gente sabia que sim, pessoas fazem parte da equação, mas a IA poderia nos tirar um braço de trabalho que aí tu não fica necessitado de pagar uma folha alta, tu não fica necessitado de ter um risco trabalhista, né? Tu consegue ter uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem risco trabalhista ainda, né? O que é muito bom. Então, desde 2021, a gente começou a implementar esses processos, sempre usando a CellFlux como nosso ponto focal de apoio aqui, e foi muito legal ver a ferramenta se desenvolvendo ao longo dos anos e a gente também se desenvolvendo com o uso dela nas nossas empresas, né? Então, aqui, até quando eu te conhecia um ano, 2 atrás, eu falei assim, nossa, né, tipo, conhecer um star aqui, uma estrela, porque a gente trabalhava com o negócio do cara, com a ferramenta dele, ele nem sabia que a gente existia e vice-versa, e aí chegou e conheceu, né? Então é algo muito legal e faz já uns 6 anos que a gente está nessa linha, de 2020 para cá, focado 100% em marketing e vendas, sempre usando o que tem mais de atual no mercado, que certamente a CellFlux é uma desses polos aí. Tem um detalhe que é bem importante. Qualquer negócio que está gerando lucro, né, que está no mínimo equilibrado em empate, quando coloca a tecnologia, aumenta o lucro. Aumenta a margem de lucro, né? O quanto de dinheiro fica no caixa no final do mês. Porque a tecnologia, geralmente, ela reduz custo operacional e ela aumenta a presença, que nem a IA que nós temos hoje, né? Outra, até mesmo anúncios para vender online, né? Que traz para dentro de um funil, que faz todo um processo de aumento do nível de consciência automático, sem precisar necessariamente de um humano parar e conversar. Quando coloca a tecnologia dentro desse processo de atração, nutrição e conversão, os custos tendem a se manter baixos ou no mínimo previsíveis e as receitas podem ser escaláveis, que é o ideal de uma empresa. Então, colocou a tecnologia, a tendência é aumentar o lucro. Quase sempre assim. É fato. Se o negócio está funcionando bem, vai aumentar o lucro, não tem dúvida. Sim, e uma vez que tu tem os indicadores, né, tu consegue crescer com a opção do crescimento. Não é o achismo, não é a sorte, não é o acaso. Tu descobriu o indicador, descobriu ali os teus dados na empresa.
descobriu isso, velho, fica fácil, porque tu sabe que é a previsibilidade. Exato. Né? E tu consegue hoje olhar para esse cenário, e até eu faço muito paralelo com a linha do infoproduto. Em 2020 a gente teve um boom de curso, um boom de infoprodutor, né? Isso foi muito bom para o mercado evoluiu muito aqui no Brasil, e a gente foi fazer um estudo ali da pesquisa, né? O volume de pesquisa por curso, por infoprodutos, e a gente teve uma exponencial forte em 2020, que possibilitou alguns bilhões de faturamento no mercado, mas se a gente fizer um comparativo com o ChatGPT, IaaS e todo esse contexto de inteligência artificial, de fato, de agora, a exponencial é muito mais agressiva. Sim. Né? E a gente está nem no começo dessa onda. Né? Então eu falo pro pessoal assim que, cara, hoje as empresas, elas ou têm uma IA no meio do seu processo, seja comercial, seja operacional, ou ela tem a IA, ou ela vai sair fora do mercado. Porque as pessoas que estão olhando para essa área hoje conseguem reduzir esse custo. Aí reduzem 30%, 50% o custo operacional, e isso é margem de lucro que fica no bolso, ou redução do valor final de venda. E se tu tivesse custo, tu não vai conseguir fazer isso. Exato. Né? Então fica uma competição quase que desleal. Né? Então eu olho para esse cenário onde a IA não é mais algo que vai nos tirar do mercado, e sim nos colocar nele se a gente souber como atuar com ela. Né? Aquela ideia dos mais adaptáveis sempre evoluem e sobrevivem às mudanças. Sempre. Eu vejo que hoje, quem tem capital intelectual, né, uma pessoa que está no tático, que está no estratégico, e usa a IA dentro do seu negócio, ela consegue escalar muito. Ela consegue, como a gente falou, reduzir custos imediatos e aumentar a taxa de conversão. Porque a IA, ela repete os processos sempre igual. Ela sempre vai usar spin selling, fazendo as perguntas e qualificando o cliente. Ela não tem preguiça, né? Ela não é porque o outro xingou ela que Sim. ela vai deixar de fazer com esse. Não tem oscilação de humor. Exatamente, não tem essa parte emocional, não tem o cansaço de chegar uma hora que dá uma resposta curta. Não, ela vai responder detalhadamente de acordo com o que precisa. Então, naturalmente que existe uma vantagem sobre o trabalho humano muito grande na parte operacional. Já na parte estratégica, não tem. Então, quem tem o conhecimento estratégico de como organizar um funil de vendas, quais perguntas fazer, depois que a pessoa responder, como fazer a oferta, né? Como fazer a alavancagem, como entender a dor, qualificar. Essa parte estratégica tem muito mais valor do que antes, até eu diria. Muito. Porque agora, com uma pessoa estratégica, consegue tocar vários funis. É o principal ativo do negócio. O principal ativo do negócio é o capital intelectual. E uma coisa linda é que quando tu configura a IA, ela continua fazendo isso por muito tempo. Então, geralmente quando tem time de humanos, tu tem que trazer, treinar 3, 4 meses, daí às vezes a pessoa fica 3, 4 meses e sai. E tu tem que trazer mais gente, treinar. Então é um ciclo bem lento e demorado. Sim. E quando tu faz isso com ela, tu faz uma vez só e pronto, ela já sai fazendo, executando e não tem mais fim. Né? Não, e vou te dar até um exemplo em cima disso que tu comentou. A gente tem um caso de uma cliente nossa na agência lá, a Malu, que ela tem uma empresa de cidadania italiana. Né, e a cidadania italiana por si só passou por um processo muito delicado esse ano. Né, mudou a legislação, uma série de fatores ali que acabaram dificultando muito o processo comercial. Né, e ela tinha uma equipe robusta, né, ela tinha 3, 4 SDRs lá que trabalhavam para receber os leads, qualificá-los, encaminhar para o time de fechamento. E quando teve essa grande crise no mercado, a gente sentou e falou assim, cara, não compensa mais você manter esse time como está. Vamos colocar uma IA. E ela é advogada, você já conhece, né? Sim. Advogada, toda certinha. Putz, será que a IA vai me atender? Será que vai ser assim? Como é que, né? Falei, não, vamos desenhar esse processo aqui, vamos fazer uma qualificação aqui já automática, vamos pegar a IA como nosso ponto focal aqui para fazer essa condução e vai chegar no seu comercial, na parte de fechamento, só o povo que já está qualificado. Beleza? Beleza. Fizemos os testes, cara, é a IA que menos dá trabalho. Porque assim, ó, parece que é simples colocar a legislação lá, fazer o processo comercial com as perguntas chaves que a gente precisa, formato de spin selling e afins, e chega o lead pro comercial, né, qualificado já. Então tu pensa, ela saiu de um custo de 15 mil mensais, a partir de abril desse ano, mais ou menos foi ali a data, até agora. Olha a economia. Né? Então 15 mil por mês vezes 8, aí tu é o cara da matemática, tu sabe mais fácil que eu essa conta. E além de tudo, como ela trabalha com pessoas de outros países, tem a questão de fuso horário, questão de idioma, questão de dúvidas técnicas. Sim. Realmente que tu precisa buscar na literatura e responder, não pode ser uma resposta da cabeça, né? E isso a IA consegue fazer muito bem, né? Está onipresente, o tempo todo presente e com todo o conhecimento disponível. E sabe que a gente mapeou que o pessoal procurava muito mais aos finais de semana e à noite. A gente não tinha uma equipe de plantão nesses horários, né? Então olha o aproveitamento de leads que a gente teve, né? Com response time bem mais curto. Exato. Então é algo gigantescamente bom, é algo maravilhoso. E é normal que se uma pessoa chama domingo de noite e tu só responde naturalmente segunda, né? Se for um time normal, a pessoa já nem lembra mais, muitas vezes, porque chamou. E já se ela está ali no flow da pesquisa dela, se ela está no horário de trabalho e alguém responde, às vezes não vai poder pegar o celular e continuar a conversa, né? Sim. Mas se ela está de noite, ali domingo, e vai conversando, e vai entendendo, ela diz, eu posso fazer isso. Ela já se aplica para uma reunião e já vai para o próximo passo,
da venda. Sim. Então, toda a parte de recepção, nutrição, consegue ser feito perfeitamente com IA. E depois a qualificação. Tirou as dúvidas, qualificou, quero, então vou agendar. É isso aí. Tudo isso é automático. E tem negociação, né? Então, ou seja, a IA, ela nos auxilia, nos dá volume até a etapa que a gente precisa de negociar com alguma coisa mais específica, né? Entender do projeto, das nuances, enfim, fazer uma proposta mais... porque é um valor, né, significativo nesse contexto, né? Claro. Mas ainda assim, a IA, quando a gente trabalha com evento presencial, ela conduz todo o processo, inclusive contorno de objeção, né? Porque a gente tem mapeado, para cada imersão que nós temos todo o mapeamento de objeções, como contornar ela, a gente prepara a IA, diz como conduzir, e tá feito. E ela faz. Né? Então é o que é muito bom isso, né? Equipes que a gente teria que ter tranquilamente 5, 6 pessoas por evento, a gente coloca 1, 2. Exato. Porque tem ali o suporte da IA fazendo isso por nós, né? E até eu quero discutir um pouco sobre, até parece que é nós contra eles, né? Tipo, nós que usamos IA contra aqueles que não usam o IA. Ou as pessoas que trabalham na parte mais de atendimento, mais operacional, contra quem está utilizando o IA. Sim. Na minha opinião, é o momento da humanidade no time híbrido, onde parte do trabalho é feito por humanos, principalmente a parte estratégica e supervisão. Então a IA está lá trabalhando, mas sempre vai ter um supervisor, uma pessoa, um humano, olhando os atendimentos e corrigindo se necessário. Sim. Entendendo se o fluxo está correto, se precisar ligar para uma pessoa, a pessoa respondeu alguma coisa que ficou na dúvida ainda, não fechou, liga para ele e continua a conversa. Então sempre vai ter uma supervisão humana, que naturalmente a IA vai fazer 80% do trabalho e o humano vai fazer 20% do trabalho, né? Pareto. Perfeito. Uhum. Mas sempre vai ter uma supervisão, que é o time híbrido, né? Um pouco de humano, um pouco de IA. Só que se nós compararmos, a IA é uma tecnologia, né? Uma ferramenta. Se a gente comparar, antigamente tinha equipes de pessoas para fazer cálculo, até tem um filme da NASA, né? Que eu não lembro, é Estrela do Amanhã, alguma coisa assim, o nome do filme. E tem um time de mulheres que elas fazem cálculo, porque naquela época ainda os computadores estavam sendo iniciados, não era normal, e daí tinha pessoas contratadas para fazer cálculo matemático, para poder entregar os cálculos para os foguetes sendo lançados, e satélites e afins. E quando veio o computador começou a fazer isso. E hoje ninguém sente falta de ter uma equipe de pessoas fazendo matemática dentro da empresa. Sim. Porque, naturalmente, o Excel faz isso muito bem, a calculadora foi em primeira instância, depois veio o Excel, e hoje o software mesmo, o ERP, já faz esses cálculos. Então economiza muito tempo de trabalho repetitivo, que não gera muito valor, mas que é necessário para que funcione a matemática, a contabilidade. E a IA chega no momento onde que dá um passo além. Sim. Agora não é só o Excel, a gente não tem que lançar todos os números. Ela mesma lança os números, faz o cálculo e entrega para nós o resultado, mas tem que entender do estratégico. Então, eu entendo como uma evolução da humanidade, é uma ferramenta que permite dar um passo além, e nós, como raça humana, nós temos que nos adaptar às novas tecnologias, novas ferramentas que nós desenvolvemos e dar um passo além. Então, é remover trabalhos que não geram valor e adaptar essa galera que estava fazendo esses trabalhos de baixo valor, no sentido, muito esforço e pouco retorno, né? Para trabalhos que geram menos esforço e mais retorno. Ou seja, eles vão caminhar mais para o estratégico. Sim. Então, as pessoas não vão mais se formar para fazer atendimento, vão se formar para fazer gerenciamento de fluxo de vendas, gerenciamento de jornada de compra e outras atividades que são mais estratégicas, táticas e estratégicas, do que operacionais antes. Sim, perfeito. E a gente tem um contexto aqui que e eu sempre considerei isso, né? O Brasil é vanguarda no marketing. Né? O Brasil é referência mundial, né? Na parte de design, na parte estratégica, junto com os Estados Unidos ali, fica na minha concepção, no pau a pau ali. Acredito. Né? Num nível bem elevado. Se a gente olhar para o Brasil, a gente tem um contexto de país em desenvolvimento, que nada mais é que um país subdesenvolvido. Exatamente. Né? Então, em um país subdesenvolvido, nós temos os subempregos. Né? Então, é comum que a IA vá começando a eliminar esses subempregos. Só que as pessoas que estavam atuando nesses subempregos, né, e aqui não é menosprezar, mas apenas falar que é um emprego mais operacional do que estratégico, as pessoas que estavam lá nessa linha automaticamente vão começar a subir o nível. E se elas quiserem se desenvolver e entender disso tudo, elas começam a ter um ganho e uma vida melhor. Exato. E o país se desenvolve mais rápido, porque a gente tem uma IA por trás. Né? Então, se a gente fizer um paralelo desse recorte junto com a Europa, por exemplo, que são países teoricamente mais desenvolvidos do que a gente, eles estão atrás da gente nessa questão de IA. Né? Se a gente for olhar para Portugal, para tu agendar uma visita numa vinícola, tem que mandar um e-mail e aguardar uma resposta. Sim. Né? Enquanto aqui no Brasil já é algo tradicional, tu entrar, clicar e automaticamente tu fazer isso. Né? Então, ou seja, a gente tem que analisar todo um contexto e entender que a IA vem para nos auxiliar. Né? E eu falo algo que é um paradoxo praticamente. Né? Eu falo que a IA é um organismo vivo. Então tem que estar sempre mudando. Porque a gente tem que ter sim uma pessoa responsável por analisar os fluxos, analisar as conversas e ir alterando ela e melhorando ela conforme o progresso. Né? Porque tem pontos que ela não vai conseguir chegar, tem pontos que ela vai dar sim a canelada dela, que a gente vai ter que ajustar a rota e tá tudo certo. Né? Inclusive o humano faz essas caneladas às vezes.
né? Então é importante a gente ter uma IA e uma pessoa preparada para entender, né? Só que a gente tem que olhar para um contexto hoje. Se a gente está num país subdesenvolvido, que está nesse processo de desenvolvimento, as pessoas, como um contexto geral, precisam ir para essa linha. A gente tem que entender que a IA não vem contra a gente, sim a nosso favor. Sim. Né? E essa maré está subindo. Quando uma maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Né? Então a gente tem que ter esse contexto onde a pessoa que está se desenvolvendo profissionalmente, independentemente da graduação ou linha técnica profissional que ela está seguindo, ela tem que pensar já na IA e como ela pode potencializar o seu serviço, melhorar os seus processos, tanto operacionais quanto comerciais, para que no fim do dia sobre mais lucro, mais dinheiro no bolso dela. Né? Se a gente não olhar para esse caminho, a gente vai ver a IA como concorrente. Aí vendo como concorrente... Exato. Eu acredito que o Brasil ele tem uma qualidade muito boa na parte de marketing, na parte de processo de vendas, porque o nosso cenário é muito competitivo. Sim. Na Europa, tu percebe que vem turista de todo lugar, Tudo. basta tu ter o restaurante com a porta aberta e as pessoas entram. Não precisa fazer marketing, não precisa fazer anúncio no Facebook. É walk-in normal, né? Só vai, tá tranquilo. Só abre a porta e atende mal ainda, né? O recepcionamento lá não é tão bom, mas mesmo assim as pessoas entram, comem, voltam, tiram fotos, tá tudo tranquilo. Sim. Então, a competição lá é menor, porque a necessidade de ter estratégias de atração de clientes é menor, porque os clientes vêm de fora e entram. Né? Sim. O fluxo de pessoas trazendo dinheiro de outros países é muito grande. Então, eles não têm, no meu ponto de vista, a necessidade de ser tão competitivos quanto nós, porque nós temos menos fluxo de dinheiro chegando, o nosso dinheiro já vale menos, né, do que naturalmente os outros países, então a gente tem que brigar mais por esse dinheiro, por esse espaço no sol, o que faz a gente ser competidores melhores, né? Sim. Porque a gente tem que lutar contra mais probabilidades de dar errado. Então eu acredito que sim, nosso marketing é melhor. E a gente se adapta mais rápido porque o cenário muda e a gente tem que se adaptar porque qualquer oscilaçãozinha ali pode botar o caixa no negativo. Exato. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu acredito que trabalhando com um time híbrido, que é o que nós estamos falando, né, parte humanas, parte IA, vai ajudar as empresas que se adaptam primeiro a ter uma vantagem competitiva. Muito. E não é nem uma vantagem competitiva de preço, porque o preço pode continuar o mesmo, né? Sim. Não é uma vantagem competitiva de, eu sei fazer marketing melhor. Não, eu atendo 24 horas por dia. Que nem tu manda uma mensagem para um restaurante, um hotel, e o cara não te responde em 5 horas, tu já marcou com alguém que te respondeu. Não, 5 horas quando tu for bem legal ainda e quiser esperar, né? Porque tem estudos já que dizem que se tu não responde em 5 minutos, já perdeu ali 80% da tua chance de venda, né? Eu estava indo aqui perto tem um Águas Termais e eu mandei mensagem pro hotel, a pessoa me respondeu, eu perguntei, está aberto? Ela, sim, está aberto. Eu perguntei, como que funciona? No outro dia ela me respondeu. Só que no outro dia eu já estava viajando, eu pensei, se eu chegar lá e estiver fechado ou não funcionar, tô já não vou mais, né? E se a IA estivesse ali, ela teria me respondido o horário, o preço, link para agendamento, enfim. Teria feito tudo, teria feito a reserva, tudo 100%. Sim. Então, eles não precisavam nem aumentar o preço. Né? Não precisavam fazer marketing melhor, não precisavam fazer nada, porque eu encontrei eles no Google, chamei e eles não me responderam. Então, só pelo fato de responder, tu já criou uma vantagem competitiva. Sim. A vantagem, porque quem não responde vai fechar menos vendas e quem responde vai fechar mais vendas. E não vai custar quase nada, porque a IA é muito barato. E se for uma IA, por exemplo, tu além de fazer a venda, tu fica com mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso, lá na frente, de pouquinho em pouquinho, é potencial de investimento. Então vai poder desenvolver áreas-chave para o negócio de maneira mais rápida. Ao que as pessoas estão colocando um humano para fazer o trabalho mais braçal, estão perdendo caixa em comparação com quem não está, né? Porque quem está usando ali uma IA, custo muito menor. Exato. É uma ferramenta que otimiza a produtividade de um humano. Então, se tu coloca lá 2, 3 pessoas, time, a gente está falando do humano, né? IA para poder diferenciar, né? Mas coloca um time tradicional, convencional, com pessoas, a produtividade com IA é 4, 5 vezes maior. Tranquilamente. Por exemplo, aqui na empresa, nós temos a qualificação de leads, né? Que a gente tem ali nos teus negócios também. A IA atende todo mundo e ela faz as perguntas e qualifica. Baseado no comportamento ou nas dúvidas, ela pode ou não transferir para um humano. Sim. Só que quando chega uma certa etapa, geralmente transfere para o humano. Só que 80% do tempo, vamos supor que o atendimento demorou 40 minutos. Desses 40 minutos, o humano gastou 5 ou 10. E a IA ficou meia hora conversando. Sim. Tem casos que a gente vê que o cara começa a conversar meia-noite e vai até as 3 da manhã conversando com a IA. Sim. E é muito texto, sabe? A gente fica pensando, cara, o cara ficou 3 horas conversando com a IA. E muitas vezes nem sabe que é uma IA que está conversando com ele, né? Porque a resposta é adequada. É igual ao humano, é idêntico ao humano. E até lançaram agora novos modelos nesse mês, que melhorou demais
a forma de se comunicar, né, e o uso de tools, APIs e ferramentas para ela buscar dados e trazer para a pessoa. Então, cada vez, quem está preparado, cada vez mais vai ter assertividade e lucratividade. Porque a parte mais difícil é comprar a ideia, né? É entender que isso é um bom negócio. Depois que tu implementou e fez a primeira venda, tu não volta mais atrás de jeito nenhum. A Malu não volta nunca mais atrás desse sentido. Nem o empresário volta atrás. Ela falou assim, velho, não tem como, Vini. Você veio aqui, você colocou um processo que eu tava contra no início, né? Porque tem todo o contexto de ser advogado e tudo mais, né? Eu tava contra. Você veio, implementou, o negócio funcionou liso, com um custo a menos de 15 mil por mês média ali. Eu falei, velho, não tem por que você voltar. Né? Só se você quiser fazer um negócio gigantesco para outra área, enfim, colocar mais closers, porque a IA aqui, basta tu comprar um novo chip, duplicar ela, tá resolvido. Né? Então fica todo um processo por trás que fica redondo. Né? Isso é muito bom. E aí tu pensa, como é que a gente vai hoje fazer... Eu tô com 3 negócios, tenho agência, tenho 2 empresas de educação empresarial, né? Então pensa, como é que eu vou qualificar tudo isso de lead? Né? Como é que eu vou fazer o suporte do aluno? Né? Tem IAs lá dentro da Cellflux, inclusive, que a gente prepara o cara para ser o suporte do aluno. Né? Então a IA tem que entender da parte técnica, tem que entender onde é que estão os links, o que mandar, o que não mandar, como verificar. Então é um processo que isso a gente consegue fazer muito tranquilo. Né? E é algo que eu não preciso ter um CS fazendo isso para mim. Até treinar uma pessoa para saber todo o conhecimento. E fora a linha da confiança também, né? Porque pensa, um CS hoje eu tenho para mim que é uma das áreas mais importantes do negócio. Porque ele é o cara do relacionamento com o cliente. Né? Se o cara do relacionamento com o cliente sair fora para outro negócio, para um concorrente, por exemplo, olha o risco que eu coloco no meu negócio. Né? Não que eu não tenho, eu tenho de confiança, inclusive, tem contrato que nos protege quanto isso, mas uma IA fazendo isso é muito mais simples. Né? Eu não preciso passar ele por meses e meses de treinamento. Basta um prompt bem construído, com conhecimento técnico, a ordem, o contexto, tudo finalizado e está pronto. Né? Então isso é questão de, ao invés de desenvolver o cara por 1 mês, 2, para ele estar pronto para atender o cliente, não. Eu construo uma IA em questão de 1 hora, 2. Olha o ganho de tempo que eu tenho também nisso. E quais são os passos para implementar uma empresa? Porque eu percebo que a gente falou, a primeira etapa é mostrar o cenário onde a IA está trazendo resultado. Né? Eu acho que é a parte mais difícil, criar a crença, né? A pessoa começar a acreditar. Depois que implementa e gera os primeiros resultados, a pessoa não volta mais atrás, é um fato. Sim. Aqui nós também, a gente não consegue imaginar a possibilidade de ter a empresa sem ter a IA atendendo no WhatsApp 24 horas por dia. Não tem como. Até eu estava conversando com um cliente ontem, estava muito feliz, ele ganhou o prêmio do Reclame Aqui. Eles ficaram, é o 2º ano que ele ganha, mas esse ano a IA ajudou demais eles ganharem, porque o índice de satisfação aumentou demais em relação aos anos anteriores, porque o atendimento é em tempo real e resolve as dúvidas mais rápido. E ele teve, no último mês, se não me engano, 13 mil atendimentos. Ele tem um e-commerce, ele teve 13 mil atendimentos resolvidos pela IA. Nossa! É muito atendimento. A equipe de quantas pessoas ele deveria ter para atender 13 mil pessoas no mês? Hoje ele tem 7 pessoas, eu não sei quanto ele tinha, mas hoje ele tem 7. Mas se ele tivesse somente pessoas para atender 13 mil atendimentos... É muita coisa, eu não sei. Nossa, essa matemática a gente tem que fazer. Mas ele está muito feliz porque atendeu muito e eles conseguiram melhorar o índice de satisfação e ganharam o prêmio do Reclame Aqui como sendo uma das melhores empresas do Brasil de pós-venda. Então, realmente tem feito, traz resultado real, né? Sim. Tu qualifica de verdade, tu vende de verdade. A nossa vende também. Sim. Ela qualifica. Se o ticket é baixo, ela vai para uma linha onde que ela vende. Sim. Se o ticket é alto do produto que ela quer comprar, vai para uma reunião, para um closer, apresentar a solução, fazer uma venda consultiva mais técnica, e enquadrar dentro da empresa, né? Entender as etapas de implementação, e fazer uma venda mais cara e mais trabalhada. Mas se a venda é low ticket, é uma pessoa altamente consciente, é uma pessoa que quer fazer sozinha, a IA mesmo vende para ela direto. Perfeito. Tu tem algum dado aqui dentro da Cellflux de até qual ticket que a IA consegue vender tranquilamente? Olha... Chegou a fazer esse mapeamento já ou não? Porque eu tenho a minha matemática com base nas minhas experiências, assim, né? Uma regra geral, eu diria, low ticket a IA vende sozinha 100%. Não tem dúvida nenhuma. Sim. Só que nós tivemos um case de uma imobiliária que vendeu um imóvel de 4 milhões. Aí é loucura. Daí, claro que é uma exceção, não é a regra, né? É uma exceção da regra. Mas vendeu 4 milhões, tirou todas as dúvidas, mandou as fotos, a pessoa ficou 4, 5 dias conversando, ela dando informações, daí ela disse, não, eu quero comprar. Daí ela marcou uma reunião com o corretor, cara. Não, o dono da imobiliária mandou mensagem assim, eu não acredito, ó, fez uma venda sozinho. A comissão tinha pra vocês, né? Deveria, né? Manda a comissão pra cá. Não, então foi fora do normal, mas acontece. Então, não é uma questão de ticket, eu acho que é uma questão de nível de consciência. Perfeito.
atender a pessoa, tirar dúvidas, né? Gerar nível de consciência sobre produto, sobre processo, sobre horário, sobre garantia, sobre pós-venda. Então, tirar todas as dúvidas, deixar a pessoa consciente, fazer follow-up, chamar a pessoa quando ela fica inativa, né? Tudo isso aí ela consegue fazer sozinha. Chega num momento que, às vezes, se a pessoa está altamente confiante e consciente, ela pode receber o link e comprar. Perfeito. Se ela está com dúvidas, ela quer falar com o humano, ela está insegura, qualquer coisa, daí o melhor é encaminhar para o humano. Então, eu acho que não é uma questão de ticket, é uma questão de nível de consciência. Perfeito. Se está muito consciente, pode ser IA. Se está precisando de mais atenção, daí encaminha para o humano. Mas já vai ser a exceção, não vai ser a regra. Muito bom, perfeito. Hoje, quando a gente vai fazer uma implementação, tá, a gente sempre trabalha lá na empresa com 4 pilares para qualquer negócio que entra. Legal. Tá? Então, o pilar de marketing, o pilar de vendas, o pilar de atendimento e o pilar de gestão. Perfeito. Tá? Então, a gente sempre atua com esses 4 pilares. Existia, no passado, né, um pano de fundo para tudo isso, que era a parte de copy. Comunicação e como é que tu vai fazer a copy no marketing, a copy nas vendas, no atendimento e também na gestão para fazer liderança e afins. Né? Nos últimos 3 anos, a gente colocou, além da copy, uma última variável, que seria a tecnologia. Então, para cada um desses pilares, a gente tem que entender onde é que a tecnologia se encaixa, onde que a IA se encaixa, para que a gente consiga reduzir os custos operacionais e melhorar o resultado. Tá? Então, a gente, primeiro, organiza cada um dos pilares, entende o que a gente vai trabalhar no negócio e faz um mapeamento geral de todos os processos. Com os processos mapeados, com o fluxo mapeado, com tudo que tem que ter, aí a gente coloca assim, tá, o que pode ser feito por uma IA? Daí a gente coloca no marketing, a parte de nutrição, a parte de fechamento de low ticket, isso, ok. Desenha-se então um processo com a IA fazendo esse atendimento. Na parte de vendas, como é que vai ser o fluxo de cadência uma vez que o lead chegou? Como é que vai ser o follow-up uma vez que foi apresentado? Como é que vai ser a garantia de show-up numa reunião? Né? Então, como é que a gente vai fazer esse processo aqui? Mapeia esses processos, cria esse IA. Atendimento, mesma coisa. Uma vez que a pessoa se tornou aluno, se tornou um cliente nosso, como é que vai ser o suporte dele, o atendimento dele no dia a dia, eventuais dúvidas e afins? Mapeia esse processo, constrói a IA. Gestão, mesma coisa. Quando o nosso colaborador tiver uma dúvida sobre algum processo, a gente vai ter uma IA preparada para auxiliá-lo? Se sim, como que ela vai funcionar? Mapeia esses processos, coloca isso na IA. Né? Então a gente trabalha sempre com esses 4 pilares. Marketing, vendas, atendimento e gestão. Tendo a copy como pano de fundo para tudo isso, a narrativa por trás, storytelling, e a parte tecnológica que chega com a inteligência artificial hoje para nos dar esse suporte. Então, quando a gente vai fazer uma implementação numa empresa, em um negócio, independentemente do tamanho que seja esse projeto, a gente faz isso. A gente percorre a pessoa por esses 4 pilares, mapeia todos os processos, une com a copy e une com a IA. Quanto tempo para mapear os processos? Cara, depende muito do tamanho do negócio, o poder de investimento em marketing, né? Porque é uma engrenagem, né? O marketing, para mim, é o ponto de partida de tudo. Sim. Né? Então, a gente olha o quanto que vai ser investido em marketing para que daí eu consiga desenvolver o processo por trás e ver a complexidade dele. Legal. Tá? Via de regra, para fazer todo esse fluxo, 60 dias. É o que está levando hoje. Perfeito. Tá? Para construir do zero mesmo, fazer copy, página de vendas, o modelo de mensagem na IA, configurar tudo. 60 dias é o que fica saudável e vou colocar que não é a prova de erros, mas os erros são muito minimizados. Sim. Porque a gente vai na minúcia de tudo. Sempre vai ter refinamento, né? Sim, isso sempre faz parte da vida. Depois que fez, quanto tempo para colocar para rodar? 60 dias. 60 dias está rodando, então. Tô rodando. Então, tu levanta os processos, cria todos os modelos, cria os agentes e já deixa rodando. E isso fazendo de uma maneira muito, muito cautelosa, olhando para todas as áreas, envolvendo muitas pessoas na reunião, né? Mas quando é algo que tem ser uma decisão, que nem eu falo, interna nossa, questão de 5 dias está rodando. Porque quando o processo é interno da nossa empresa, como a gente já entende todos os processos por trás, a gente olha porque precisa, já mapeia rapidamente, já faz isso tranquilamente rodar. Né? Então é mais a parte criativa que leva um tempo ali de fazer o design, fazer as páginas e afins. A última IA que eu implementei, eu demorei 3 dias para implementar. Eu já tinha conhecimento do processo, né? Então eu não mapeei o processo já estava legal. Eu só trouxe a tecnologia, né? Só trouxe o agente, os prompts e o conhecimento. Perfeito. Conectei no WhatsApp do cliente. E em 3 dias ela já fez a primeira venda. Legal. 3 dias eu construí, no primeiro dia ela fez a primeira venda. Incrível. E daí depois que faz a primeira venda não tem mais volta, não né? tem. A pessoa olha assim, meu Deus, eu não acredito que ela está respondendo assim. Não precisa mais convencer de nada. Daí. Não, já está convencido já, não tem. Uma coisa que eu ia te perguntar, quanto tempo demora depois que começa a rodar para te entender, para o empresário entender que valeu muito a pena? Cara, pouco tempo, porque o difícil, né, o complexo é tu ao longo dos 60 dias tu manter o empresário engajado na causa, né? Porque até tu colocar a rodar, ele vai ter 1 milhão de dúvidas. Nossa, o pessoal não está fazendo nada. Medo, né? Então fica o medo, fica o receio. Né? Então a gente entende que o mercado digital... eu vou falar uma frase meio dura agora, mas a grande verdade é que o mercado digital é um dos mercados que mais emprega gente incompetente no país. Né? Ao lado dele fica a política e fica o futebol. Né? Tem muito incompetente nessas 3 áreas. Sim. Dito isso, também tem pessoas muito boas que fazem bom processo. Sim. Né? Só que via de regra,
todo empresário já passou por um prestador de serviço ruim, sabe? E quando isso acontece, quando chega um processo comercial e de marketing, e de atendimento e de gestão mais profissional, é comum que o empresário tenha um receio, que fique um pé atrás, né? Então, quando tu fala de uma tecnologia que, por mais que o Brasil seja vanguarda, não é comum tu ver empresários dominando o contexto de tecnologia, dominando a IA. Então, tu tem que vender o peixe para ele. Né? Mas uma vez que ele entendeu, que ele deu ok, tu já tem um voto de confiança. E ao longo dos 60 dias que a gente passa com o empresário, a gente vai fazendo sempre a venda do peixe. Não, porque isso vai para cá, isso vai para lá, mostra tudo. Então, a gente tem um onboard muito claro no início de cada etapa do processo, como funciona, o que eles podem esperar, o que ele não pode esperar. E quando a pessoa começa a rodar ali no dia 61 as campanhas, imediatamente ele já vê todo o processo que foi feito. Ele vê assim, cara, realmente fez sentido eu esperar. Claro. Né? Porque tudo ficou pronto, dia 61 a gente começou a rodar, e aí já está recebendo lead, já está atendendo, já está dando o suporte para as dúvidas. Então, não tira, né, dele a questão do mérito, porque ele teve um mérito pela construção, mas ele vai ver que a IA vai dar o suporte para ele. Sim. Né? Então, o mérito é muito maior nesse sentido, né? Porque ele está comandando não uma pessoa, mas sim uma tecnologia que está a favor dele. Né? A tecnologia não vai no dia assim falar assim, agora eu vou mandar todo mundo se ferrar. Não vai. Né? Ela vai seguir o processo que foi desenhado. Né? Então isso, quando começa a rodar, a pessoa já vê imediatamente. E depois começou a rodar, conta alguns casos aí de... A gente chama de momento Who, né? Quando a pessoa vê, caramba, é isso aí. Venda para evento presencial primeiro. Né? Quando começa a rodar um evento presencial, que a gente fala assim, né? Chegou a pessoa, se cadastrou no LP para o evento, começa a própria IA a atender. Quando acontece isso, tem a primeira venda, o cara já olha assim, putz, isso aqui é sacanagem. Então, não. Eu nem falei nada, eu só treinei ali e já foi. Né? Então esse é o primeiro momento. E o engraçado é, a pessoa se cadastrou e a IA começou a conversar. 1 hora depois a venda já saiu, né? Já saiu. Então é muito rápido. É muito rápido. Começa a rodar a campanha ali, porque a gente faz um processo de 60 dias que para algumas pessoas pode ser demorado, mas não é no detalhe. Então a gente pega muitos pontos comerciais, atendimento, o que falar, objeções, mapeia tudo, deixa tudo pronto, e a IA só vai ter o trabalho de executar depois. Exato. Né? Deixa até alguns modelos de mensagem ali que ela pode mandar, enfim, né? E é o que eu falo, o estratégico é que tem valor. É o estratégico que tem valor. A IA só executa, mas quem decide é o estrategista. Não, e inclusive vou te dar um case lá que não virou cliente por causa dessa minha fala, tá? Que a pessoa veio e falou assim, porque eu tô com um gestor de tráfego, ele tá fazendo isso, isso e isso, e não tá dando certo. Então eu quero que vocês venham aqui, junto com o teu gestor de tráfego, e façam isso aqui que ele tá fazendo de jeito diferente. Eu falei, velho, não faz sentido para mim, né? Porque tu não quer esperar 30 dias pra gente pensar a tua estratégia e tu quer que eu saia apertando o botão correndo ali. Eu não tenho pressa nenhuma de apertar o botão. Eu quero pensar o como que eu vou apertar o botão. Né? Então, penso ao longo de 30, 60 dias, se for o caso, para deixar tudo redondo. E quando eu falei isso, o cara recuou. O cara falou, não, mas eu preciso de campanha para ontem. Sim, aí vai chegar alguém correndo para fazer uma campanha para ti, e nem pensou em nada, vai dar errado de novo. Qual é a chance de dar certo se a gente for repetir o processo que está sendo feito? Né? A gente tem que entrar, fazer uma imersão dentro do negócio da pessoa, entender tudo, entender como que funciona o produto, serviço, suporte, enfim, entender todo o contexto e aí comandar. Então esse momento Who na parte de atendimento é muito bom também, porque, por exemplo, tem empresários hoje que ficam muito atuados no operacional e tá tudo certo, a gente nunca vai sair do operacional em algum nível do nosso negócio. Né? Eu tenho isso para mim já balizamento normal meu. Então, por não sair do operacional, muitas vezes o empresário acaba pecando principalmente na parte comercial. Né, de não dar a resposta que o lead precisa na hora que ele precisa. Né, e a IA vem para dar esse suporte. Então, quando ele vê que ele consegue viver a vida dele normalmente, fazer o processo operacional dele tranquilamente, e a IA está dando suporte para ele na parte de atendimento, uhul! Né? Deu certo! Né? Sucesso, eureka! Né? Então, o momento é eureka do projeto. Né? A parte de antecipação de evento também, né? A gente tem uma linha de... uma taxa de presença nos eventos muito boas, né? Porque a gente faz uma série de processos com a IA para garantir a presença da pessoa. Então, série de confirmação, de lembrete, de disparo, de onboarding, manual do aluno, enfim. Então, tem uma série de fatores que a IA faz automático, já envia para o cara. Se ele tem dúvida, já chama suporte, o suporte já está ali com a IA. Às vezes, o problema não é o tráfego, às vezes é só a estratégia Geralmente mesmo. não é. Que nem que tu entra lá, vai fazer mais tráfego, vai botar mais dinheiro, vai otimizar mais campanha. Para quê? Não quer dizer que vai vender mais. Exato. Tu pode até botar o dobro do lead, mas não vai vender mais. Muitas pessoas trazem o lead, pagam lá R$10, R$15, R$20 pelo lead, e jogam no vácuo. Cai a pessoa no WhatsApp e ali 2 horas depois, 2 dias depois, vai responder alguma coisa. E acha que o problema está no tráfego. Não tem nada a ver se tiver um atendimento em tempo real, respondendo exatamente a dúvida que a pessoa viu no anúncio. O anúncio vai lá e fala, clique agora e descubra como, sei lá, arrumar seu carro, deixar ele brilhando. Daí chega ali a pessoa, eu quero arrumar meu carro. E daí vácuo. Sumiu. Ninguém fala mais nada. Daí passa 2 dias e fala, sim, é aqui mesmo. Se quiser, a gente pode dar uma olhada. Não, né, cara? Tem que atender na hora, tem que responder, tirar dúvida, perguntar o modelo, fazer todo o processo de conscientização e depois passar o valor. Sim.
não adianta aumentar o volume de lead se tu não atende o cliente. Sim. Então é estratégico, não é Total. volume, né? É estratégico. Tem clientes nossos também que eles falam assim, ó, pisa no tráfego, vamos colocar mais leads. Eu falo assim, cara, vamos ver os indicadores, né? Que a gente tem um e-commerce lá que a gente atua, que a gente está no período entre safras, né? A safra vai começar agora no próximo mês ali. Então, como a gente está entre safras, é comum que o e-commerce dele não venda. Né? A gente entrou com um processo há uns 3 meses atrás e ele vendeu entre safras o valor que ele venderia numa safra. E ele falou assim, velho, como isso? Eu falei, velho, isso aqui é estratégico, a gente olhou pra cá, pra aqui e tudo mais, tudo bonitinho, show de bola, perfeito. E ele, eu preciso de 30 leads por dia pra fazer tal e tal coisa com o meu comercial. E a gente olhou assim, tá, 30 leads, tanto aqui o custo por dia, vai ter que investir pelo menos R$1.000 por dia aqui pra fazer tudo isso acontecer, porque o lead dele é um pouco mais custoso. Sim. Aí tá, beleza. Daqui a pouquinho, lá pelas tantas, agora nas últimas semanas, a gente falou assim, cara, não, 30 não, 15. Porque não tá precisando. O processo tá ajeitado, tá tudo organizado, então, ou seja, a parte estratégica, tu não precisa ter uma ânsia no apertar o botão, no subir campanha, no fazer o criativo. Cara, primeiro pensa. Exato. Né? O brasileiro tem muito esse ímpeto, que é muito bom. Não, vamos fazer agora, vamos embora. Não, calma aí, vamos sentar aqui, vamos pensar, pega o chimarrão, vamos trocar uma ideia. Como é que é? Não, é assim, assim. Ok, organiza-se e vai pra batalha. Né? Tu vai ganhar a batalha com muito mais facilidade se tu for organizado. Se tu for correndo a moda da louca, já era. Né? Que nem o futebol. Futebol, quando tu quer vencer o jogo, tem que treinar, tem que preparar, ter a preleção, ter a estratégia do adversário, ver o que ele tá fazendo, adaptar a sua. Né? Isso é normal no futebol. Aí tu chega em campo, tu sabe o que fazer. Só que quando bate o desespero lá pelos 45 do segundo tempo, já não tem mais estratégia. É todo mundo na área e bola na área. Coloca lead, coloca a bola, cruzamento e tal. Só que se não tiver tudo redondinho, não adianta. Desperdiça dinheiro, na verdade. Desperdiça dinheiro. Quais são as histórias mais engraçadas assim, que tu viu já no atendimento com IA? Eu tenho uma que eu acho muito legal aqui, que a gente tem a IA de recuperação de chargeback. Chargeback, carrinho abandonado e afins. E de assinatura também. E daí eu me lembro que uma pessoa veio para fazer assinatura, eu quero cancelar. E aí a pessoa perguntou, mas qual o motivo? Daí a pessoa respondeu, não, porque eu estou grávida, eu descobri que estou grávida, então eu quero focar mais na minha gestação e não vou mais focar em fazer funil de vendas agora, nesse momento. Daí a parabenizou e cancelou. Cara, eu achei muito legal, porque eu pensei, às vezes o humano não tem a sensibilidade de entender o cenário real e aceitar. Por causa da oscilação de humor, né? Você, vai cancelar aqui meu indicador, né? Aí, fiquei impressionado. Né? Vamos responder aqui direto como a pessoa tem que ser, né? E aqui tem muitos outros engraçados, que é assim, a pessoa vai falando, e daí pergunta, tu é uma IA? Daí sim, daí eu quero que tu trabalhe para mim, porque eu quero exatamente isso na minha empresa. Beleza, a gente pode fazer. Então são as coisas mais engraçadas que acontecem no dia a dia, esse tipo de coisa, né? Coisas que vão além do humano, que a gente fica pensando, meu Deus, tá funcionando muito bem. Teve uma história que a gente faz o fluxo de cadência uma vez que a pessoa se cadastrou, né? Nesse caso foi um evento presencial, se não me falha a memória, tá? Que a gente coloca no fluxo algumas perguntas abertas e algum emoji, enfim, para a pessoa voltar à interação. Né? Não necessariamente tem ali uma pergunta, enfim, a gente colocou um emoji naquela situação específica que era os 2 olhinhos, né? Então, assim, a pessoa olhando assim, né? Só que essa mensagem foi chegar às 9 da noite para uma pessoa lá, acho que era uma mulher, e o marido ficou pé da vida. Mas, o que você tá mandando olhar pra minha mulher? O que é 10 da noite e tal, né? E aí vai lá e diz, não, mas veja bem, olha só. Né? E outra que teve também recentemente, uma senhora mandou já tinha finalizado o atendimento, tinha dado tudo ok, tudo certinho, e a senhora mandou uma figurinha. E a IA leu a figurinha e começou a responder como se fosse uma imagem. Nossa, que foto bonita, disso. E ficou tipo assim, umas 5 figurinhas e 5 respostas da IA. Até o momento que eu falei assim, velho, chega, né? Desativa aqui isso aqui porque não dá. Então tem histórias ali que no dia a dia a gente vai vendo que, cara, acontece a canelada, é normal, mas comparado o risco com o ganho é muito maior. Com certeza. Né? Então, ou seja, olha só, são 2 pontos específicos que eu me recordo assim de cabeça que foram mais latentes, assim, mais fortes, assim, que já faz 3 meses do segundo caso, né, nesse sentido. E olha o quanto de atendimento teve nesse meio tempo. E os modelos de IA evoluíram demais. Evoluíram demais, porque nossa. O que tinha 3 meses atrás no mercado, os modelos, né, tipo OpenAI, Gemini, Claude, já são muito mais inteligentes. 2 vezes 3 mais inteligentes. A cada 18 dias tem uma atualização, basicamente, né? Se não me recordo a memória aqui, se não me falha. É muita evolução. Cara, é muito rápido. Então, né? Quem está preparado, já está posicionado, né, que já está com o fluxo montado, cada geração nova de IA que vem está melhorando seu atendimento automaticamente. E o ajuste para fazer, caso seja necessário, é muito mais rápido, porque já está pronto. Né? Não tem que criar do zero, não tem que passar outros 60 dias para organizar tudo. É questão de uma frase no prompt ali, tu ajusta tudo. Exatamente. É muito bom, é muito bom. Uma coisa que esse meu cliente, não vou citar o nome, porque não pediu autorização,
Mas ele falou, eles têm muito atendimento, eles são um dos maiores e-commerce do Brasil. Legal. Então eles têm muito atendimento mesmo, porque naturalmente, quando tu manda produto físico, às vezes não chega atrasado, os correios demoram um pouco mais do que o esperado. Tem avaria, normal. É normal, então faz parte. E eles que tinha muitas pessoas que chegavam bravas, né, nervosas, irritadas, para xingar. E daí, como é a IA que atende e faz todo o processo de atendimento querido, né, com aquela simpatia que só uma inteligência artificial teria, ele diz que reduziu muito o estresse do time. Porque como a IA faz o primeiro atendimento e depois transfere, geralmente ela quebra já toda a energia negativa. Legal. E quando transfere para o humano, a pessoa já está suave. Sim. Porque já teve a explicação, já teve a orientação, já, se é caso, por exemplo, o produto chegou estragado, já falou que vai ser reparado. Então a pessoa já está tranquila. E quando chega no humano, já não tem mais problema para resolver, emocional, né? Sim. Só tá para execução. E olha o ganho de produtividade, né? Porque tu vai produzir muito mais, porque tu não vai estar estressado, não vai ter alguém, desculpa o termo aqui, né? Cagando na sua cabeça. Né? Você vai estar tranquilo. Né? Você vai falar assim, velho, ó, tô trabalhando aqui de boa, porque a IA já tomou uma porrada por mim, agora eu vou, que é só chegar para solucionar o problema mesmo. Né? Então é muito mais simples. Nossa, a IA, assim, é algo que hoje, sinceramente, eu não vejo meus negócios sem. Não tem como. Tanto na parte de venda, quanto na parte de atendimento, nutrição, não tem como tu ficar sem mais. Eu imagino que em menos de 3 anos, todos os negócios do Brasil que estão trabalhando assim lucrativamente vão ter IA. Plausível. Eu não acredito que aqui 3 anos vai ter alguma empresa que fala assim, eu não uso IA, eu prefiro só humanos mesmo. Não tem como. Salvo aqueles barzinhos de esquina, assim, que é o atendimento mais raiz, tem que chegar, meu querido, como é que vai eu ser gosto exceção, muito, né? Não vai ser exceção da regra, exatamente. Qualquer pessoa que está crescendo, né, growth, né, está crescendo, se desenvolvendo, investindo para fazer... Educação, acontecer. acho que facilmente. Não, educação é sempre. Mercado de educação, facilmente. Indústrias, facilmente. E-commerce. Né, esses 3, fato. Hotel, restaurante, essas questões aí como. Já vai ter que ser híbrido no mínimo. E tem, sim, eu acredito sempre no híbrido. Eu acho que substituição total vai demorar 10 anos ou mais para acontecer. Perfeito. Mas a gente está na fase do híbrido. Sim. Próximos 10 anos é uma transição. E eu olho para o lado do consumidor. Eu prefiro ser atendido em tempo real, não importa se é IA ou não IA. Com toda certeza. Do que ter que cair numa fila. Sim. Tu tá no aeroporto, tu tá com algum problema de embarque, tu manda uma mensagem e demora 10 minutos para responder e tu não sabe se vai conseguir pegar aquele voo, tu não quer saber se é uma IA, se é uma pessoa... Tu quer a solução do BO. Cara, tu tem urgência, então tu quer naquela hora. Sim. 2 horas depois não vai funcionar mais. Então, a minha internet caiu, eu não quero saber, eu quero mandar mensagem, eu quero receber a mensagem agora para saber o que aconteceu e quanto tempo vai demorar para voltar. Sim. A energia caiu da cidade, não quero saber, eu quero mandar uma mensagem, quero saber o que aconteceu e quanto tempo vai demorar para voltar. Não, e tu pega essas empresas de telecomunicação, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas tem empresas que para tu cancelar ou para tu ter uma informação, demora 5 dias úteis em ligação, né? Tu fica ligando 5 dias úteis, vai aplicando 1, 2, 3, tu aperta todos os números, coloca CPF, coloca dado de conta, tudo, para chegar numa resposta daqui a horas, né? Pensa o quanto a experiência do cliente seria melhor, o quanto a fidelização seria maior se tivesse só uma IA na frente. Exato. Sabe, porra, tu perde contratos que podem ser bons, de anos LTV muito bom, por conta de um deslize, né? Ou por conta do querer manter o cliente à moda antiga, né? Fazer ele sofrer para cancelar. Velho, tu trabalha com assinatura, tu sabe como é que funciona. Às vezes a pessoa cancela hoje, daqui a 2 meses ela volta. E fica com raiva ainda. Fica com raiva, né? Fica com raiva se tu fizer um mau processo de desligamento, fica com raiva e é capaz de não voltar mais, porque sabe que se precisar cancelar vai ter dor de cabeça. Exato. Agora, se tu é humanizado no sentido, que nem a mãe ali disse assim, ó, vou cancelar porque estou grávida e não faz sentido tocar o projeto. A IA simplesmente cancelou, ok? Sim. Parabéns pela gestação, ela disse, mandou emoji. Seja feliz. E seu cancelamento foi processado. Pronto. Se ela quiser voltar, ela sabe que ela vai ser respeitada no seu tempo. Exato. Não tem que passar por uma situação. E tu falou uma palavra muito legal, que eu sempre trabalho internamente junto com o time, que a palavra da vez é respeito. Né, que é algo tão simples, né, que o mundo, às vezes, por estar na correria, no dia a dia, a gente acaba ignorando ou perdendo um pouco disso. A IA, quando ela trata respeitosamente as pessoas, a tendência é que a fidelização seja muito maior. Sabe? Então, entender esse pequeno contexto, nenhum emoji para grávida, dar uma parabenização, né, algo que, se a gente for olhar para o humano, a chance de não ser feita porque está indo para um cancelamento já é muito alta. Ou a pessoa está estressada. Porque tem oscilação de humor. Final de dia, estressado. Né? Então, chegou a oscilação de humor, colocou o humor na variável, não importa o quão perfeito seja o teu processo, não importa o quão perfeito seja o teu script, o humano pode dar canelada. Que a IA, nesse momento, por ter todo o contexto, todo o processo, ela vai conseguir conduzir de maneira muito mais assertiva, né, e respeitosamente. Então, consegue fidelizar. Agora, pensa, para cancelar uma assinatura de um Wi-Fi, de uma TV por assinatura, tu demora horas no telefone. Velho, a chance de voltar é mínima.
né? A chance de voltar é mínima, não tem como você ter um processo muito bom tendo esse sofrimento, esse desrespeito com a pessoa, porque hoje a moeda que mais vale é o tempo. Né? Então, se você consegue resolver as coisas rapidamente com IA ou sem IA, beleza, mas não faça a pessoa sofrer para ter o cancelamento ou ter o desejo dela. Faça ela, de fato, passar pelo processo mais rápido possível, da maneira mais fácil possível, porque é assim que as coisas têm que ser hoje. É a era da facilidade, do respeito que a gente tem que ter mesmo. Eu já vi pessoas falando assim, inclusive aqui dentro de casa, no caso dentro da empresa, né? Não, mas a IA conversou com a pessoa e não comprou. Eu vi 10 atendimentos, conversou, mas não comprou. Ficou 2 horas conversando, ficou 3 horas conversando, ficou 3 dias conversando e não comprou. Às vezes as pessoas não entendem que fazer um bom processo de nutrição com IA, se ela ficou 2 horas conversando, olha como é difícil tu segurar uma pessoa 2 horas num vídeo. Nossa. Na tua frente conversando. Se ficar 3 dias conversando, olha como é difícil tu manter a atenção de 3 pessoas conversando. E a IA respondendo educadamente, todas as dúvidas e objeções, e falando com esse cara. Mesmo que ele não compre, ele está preparado para aqui 1 mês, 2, lembrar, porque o tempo de tela dele foi muito alto. Então a lembrança é forte. E ele pode falar com outras pessoas porque ele está consciente. Ele pode chegar na sua roda de amigos e falar, falei lá com o pessoal do Cellflux, funciona assim, assim, assado, os planos são assim, não sei o quê. Não comprei, mas sei que é assim. Sim. Pode dizer que é legal ou não interessa, mas ele está consciente, ele sabe. Então, às vezes a gente não percebe que a IA está fazendo nutrição. Tipo, ela não é tiradora de pedido somente. O cara chega ali, que nem no negócio da cidadania italiana, chega ali, baixa o nível de consciência, não sabe se dá, se a família dele pode, qual que é as datas, um monte de dúvida. Eu já tive, porque eu fiz também. Sim. Já tive um monte de dúvida. E tu vai conversar por dias. Sim. Porque tu vai lá amanhã lembrar, mas se tal coisa acontecer, será que eu posso? E daí tu vai ali, tu pergunta e aí ela responde. Então, na hora que tu precisa, vem a informação. E quanto mais seguro tu tá, mais fácil de comprar é. Completamente. Então, não é uma questão só de vender, é uma questão de nutrir. Sim. Usando todo o contexto que a empresa preparou de conhecimento, é claro, mas nutrir na hora que a pessoa pergunta, na hora que a pessoa precisa da informação. Sim. E se ela estiver bem nutrida, ela vai comprar no futuro. Sim. Ela vai falar a respeito. É o imediatismo que faz mal no Brasil, né? As pessoas aqui, os empresários aqui também são muito imediatistas. Eles querem o retorno para ontem. Eles querem tudo perfeito para ontem. Enquanto eles não entenderem que é um processo em evolução eterno, né, não vai acabar acontecendo. Por isso que eu falo assim, né, muitas pessoas que chegam na agência hoje, tem muitos contratos que a gente não fecha, porque a pessoa quer o resultado para ontem. Né? E aí eu entro sempre na linha do futebol como comparativo, que é que nem técnico de futebol. A agência de marketing é que nem técnico de futebol. Né? Tu vai ali fechar um contrato de 2, 3 meses para salvar o time do rebaixamento, a chance é que tua cabeça vai ser cortada. Né? Porque tem que gerar resultado no primeiro jogo. Tu entende? E no marketing, diferente do futebol, a gente não tem essa necessidade. A gente tem a capacidade cognitiva de parar, pensar, organizar as coisas, porque nós não temos uma partida amanhã para jogar. A gente consegue interromper os jogos por um momento para conseguir fazer tudo organizado. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade de espera também. Né? Entenda-se que as coisas mais rápidas e mais ágeis fazem sentido para o contexto do mercado, enquanto atendimento ao cliente, mas internamente a gente não pode ter pressa para implementar processo. A gente tem que deixar redondo. Né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem a tendência de que as coisas fluam mais rápido. E de fato fluem. Só que a gente tem que ter profissionalismo igual de entender que passa por processos, passa por reuniões. Reuniões eu com você, você com ele, fulano com ciclano, pessoas interessadas e as partes e as áreas envolvidas no processo, porque daí tu consegue ter um bom resultado lá na linha final. Né? Ser imediatista no Brasil, cara, é quase que um crime. Né? É uma prática muito comum. É algo que a gente tem que olhar para uma outra ótica já. É entender que sim, esse tempo de preparo que a gente tem hoje, esse tempo de ajuste que a gente tem hoje, lá na frente vai nos dar o ganho de tempo que a gente está tanto buscando. Né? Então, não ser imediatista hoje é o que faz todo sentido para empresas que estão querendo entrar para a tecnologia. Né? Entra-se sim para o mundo da tecnologia, diga o sim, mas ao dizer o sim, saiba que vai ter um processo por trás. Né? Para que depois, daqui a 1 mês, 2, tu esteja com tudo redondo, fluindo e entendendo que é um processo em eterna evolução. Quando tu, por exemplo, contrata a tua empresa, eles estão comprando capital intelectual. Total. Eles não estão comprando processo operacional. Que nem tu falou, subir campanha é operacional. Sim. Tipo, é clicar no botão. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz e tem que ser feito. Sim. Então, faz parte do pacote. Só que quando compra capital intelectual, né, que é estratégia, que é metodologia, que é processo, né, que é, por causa tu sabe fazer, tu já fez antes, né, tu já capturou lead, já nutriu antes, já otimizou taxa de conversão, narrativa, script, história, né, e fez todo o pós-venda, né, recepção, upgrade, vender mais para o mesmo cliente, né, trabalhar os 3 níveis da esteira de produto. Então, isso é capital intelectual. E quando tu vende isso, daí o tempo não é tão importante. Perfeito. Porque o capital intelectual ele tem valor para sempre na empresa. Exato. Tu vai implementar hoje, tu vai gastar X, mas tu vai faturar 300X desse capital intelectual. Agora tu pode investir
100 mil em marketing e voltar 100 mil. 1 para 1 ou 1 para 2, que já é bom. Sim, já é ótimo. Só que não é a mesma coisa que comprar capital intelectual. Não é. Quando tu compra lead, né, tu compra vendas, Exato. não é a mesma coisa que comprar capital intelectual. Exato. Capital intelectual é para a empresa, né? Vendas é para o caixa. É diferente. Não, e tu pensa que assim, ó, hoje, final do ano, tá muito mais latente isso. Né? Porque não sei pra ti, mas lá no nosso negócio, lá parece que o mundo vai acabar sexta-feira. Parece que não vai ter janeiro e tem que acabar tudo até sexta-feira. Eu falei assim, velho, por que a gente tá correndo aqui? Só pra eu entender, né? Alguém me diz por que a gente tá correndo, né? Tá pegando fogo em algum lugar aqui. Não, só tem que acabar essa sexta-feira. Eu falei, velho, mas o mundo não vai acabar. Né? Vamos com calma, porque a gente tem a mania, e eu entendo por que se faz isso, todo o contexto de mundo que nós temos. É fim de ano, é fim de mês, tem que bater meta, beleza, show de bola, lindo, maravilhoso. Eu sou o cara mais a favor de bater meta, tá? Não entendo errado. Mas eu sei que o cliente está chegando hoje, se ele não comprar hoje, eu sei que meu tempo de vendas, meu ciclo de vendas vai girar em torno de 60 dias. Então o que eu estou captando hoje não é para vender hoje, é para vender lá para fevereiro, velho. Por isso tem que ter proposta na rua sim, tem que ter reunião sim, mas eu entendo lá no meu negócio do meu ciclo de vendas. Sabendo disso, eu não tô com a ânsia de sexta-feira para acabar o ano. Não, velho. E tu fecha vendas hoje que tu começou há 2 meses atrás. Exatamente. Tem processo de assinatura de contrato, que assinou, acho que o último contrato foi ontem, 2 assinaturas, por conta desse processo. Só que a negociação de 2 meses atrás. Exato. Então é plantio e colheita. Só que no Brasil o imediatismo lê-se na linha de, cara, temos que olhar para o período. Se a gente investiu 50 mil em marketing nesse mês, ele tem que gerar 100 nesse mês. Porque senão nada valeu a pena. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que o cara que a gente captou pelos 50 mil de investimento hoje, talvez o faturamento dele venha daqui a 2 meses. E tá tudo bem, porque a gente entende do processo, sabe como funciona. Agora, tem que falar dessa ideia, falar desse processo para uma pessoa que está começando, ela fala, não, porque eu fechei aqui um mês. Assim, não, velho, olha para cá, tem todos os números, indicadores, o traqueamento, a gente consegue rastrear. Então, o cara que está fechando hoje, tu captou ele 3 meses atrás, ele passou por X atendimentos com a IA, ele passou pelo fluxo de nutrição, ele recebeu a newsletter, ele passou por todo esse processo. Agora ele está pronto para comprar. Então não tem por que ter o desespero, ter a ânsia pelo fechamento, ter a ânsia pelo faturamento. Tem que ter sim a geração de caixa, que é importante, fundamental para qualquer negócio, né, se manter em pé e ter o fluxo girando. Só que dito isso, entende, não precisa ter imediatismo. O mundo não vai acabar agora na sexta-feira, dia 19. Né, dia 20, pessoal, a grande maioria vai sair de férias e tá tudo bem, dia 5 retorna e tá tudo bem, mas quem fez o feijão com arroz bem feito ao longo do ano, agora não tá desesperado. Vai olhar e falar assim, velho, beleza, agora é o momento de realmente relaxar. Né, então até... eu tenho muito isso, né? Eu trabalho por ciclos, então agora estou indo para um ciclo de descanso de 15 dias, então dia 20 eu saio, dia 5 eu volto, não tem problema nenhum. O que tiver de BO, a IA vai responder para mim, que ela vai estar lá preparada, volto em janeiro e depois eu tenho um ciclo de 6 meses que eu vou fazer um trabalho ali intensivo de fato. Então não tem por que me desesperar, porque o mundo não vai acabar em dezembro, o mundo não vai acabar no final do mês, não vai acabar no final do ano, mas sim o processo que a gente fez sendo perene, ele vai permanecer. Já o meu ciclo, eu tenho uma meta clara até o dia 1º de janeiro. Então eu vou trabalhar muito até o 1º de janeiro. Então, olha e depois mais pra frente vou dar uma relaxada. Exato. E tá tudo certo, porque tu entendeu que não é o mercado que vai mandar no teu descanso. Não, então tá tudo certo. Organizando. Perfeito. Eu acho que do nosso papo, uma coisa, Vinícius, que me chamou muita atenção é que atualmente o posicionamento estratégico, né, a estratégia da empresa, o fluxo de vendas, ele está intrinsecamente ou fortemente enraizado com o IA hoje. Sim. Isso é a realidade. A gente começou 2025 com insights de como usar IA. A gente chegou no final de 2025 com a IA Sim. realmente trabalhando Sim. dentro do funil, fazendo vendas, Sim. fazendo qualificação, fazendo processos que antes a gente não Sim. tinha outro jeito de fazer. Antes era muito chatbot, que era um chat mais engessado, que a gente usava também, mas de conversa mesmo foi esse ano. E uma coisa que eu percebo que tem muitos entusiastas, né, com a IA que ficam idealizando que vai revolucionar tudo, mas não colocaram em prática. Sim. Só que nós já conseguimos, de fato, gerar lucro, né? Sim. E redução de custos Sim. com IA. Então já não é um negócio hipotético. Não é uma hipótese futura, uma tendência de alguma coisa que vai acontecer. Já aconteceu. Realidade. Já virou fato Sim. financeiro, né? Fato é quando movimenta dinheiro, né? Sim. Já é um fato financeiro, não Sim. é uma ideia hipotética de uma coisa que virá. Já está acontecendo. E você, empresário que ainda não está implementando, tem que começar a prestar atenção, porque é real. Cada vez mais quem implementar vai ter vantagem competitiva e quem não implementar vai ficar defasado no sentido, vai sair mais caro o seu processo, vai ser mais difícil de vender, vai vender menos, porque a competição é isso, né? Os mais adaptáveis vão fazer de um jeito mais fácil, mais barato, mais simples, que vai gerar mais resultado financeiro e pronto. Perfeito. E tem pontos que eu falo que, por exemplo, tu fazer um marketing bem feito, tu fazer bons conteúdos, bons vídeos, não é mais diferencial, é pré-requisito.
né? Tu tem um processo de vendas, um processo comercial bem estabelecido, etapas de qualificação, de nutrição, de fechamento, apresentação, follow-up, enfim, não é mais diferencial, é pré-requisito. E está chegando já, se já não chegou, a IA, tecnologia, como um pré-requisito. Não é mais um achismo, não é mais algo que vai vir, não é algo que já está. Então, por já estar aqui, o empresário tem que olhar para esse lugar, né? Tem que olhar para assim como tu vai unir todos esses pilares que eu comentei com a tecnologia, porque não é mais uma tendência de mercado e daqui a pouquinho não vai ser mais um diferencial competitivo, mas sim um pré-requisito para o seu negócio. Perfeito. Então, conversei com o Vinícius Neves, o homem das neves. Nosso papo foi muito bom, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo naturalmente. Show. Vinícius, suas redes sociais, conta um pouco mais. Perfeito. Pessoal, meu Instagram é o Vinícius Neves, tá com 2 S no final. Trabalho ali diariamente conteúdo para a linha de empresários que querem aumentar seu faturamento, usando sim marketing, vendas e tecnologia por trás. Tá, então, se você se identifica com alguma dessas áreas, algum desses pilares que eu comentei, me segue lá que vai ser um prazer te receber. Ed Paulo, mais uma vez agradeço aqui o espaço, tá? Sempre uma conversa muito produtiva, aprendo muito contigo, inclusive em bate-papos como esse. Então, agradecer de coração por toda a parceria, toda a amizade que a gente está desenvolvendo aí. E 2026 a gente está junto, você sabe disso. Com certeza. Fechou. E eu, Ed Paulo Zanella, me encontro lá no edpaulo.zanella, Selflux Oficial também. Espero que siga a gente e, é claro, deixe seus comentários no conteúdo, curta, siga o canal. Grande abraço, obrigado, meu querido. Até mais. Valeu. Valeu. É nóis.